Bom, aqui na memória de cálculo, pessoal, quando a gente está fazendo o estudo propriamente dito, o que a gente vai ter? A gente tem a unidade 67, como eu disse para vocês, ela é para operar no sentido da concessionária, perfeito? Sobre o disjuntor, a gente tem que deixar clara essa informação aqui para a concessionária para que ela entenda, tá bom? Então vamos lá, para essa função será definido um ajuste de sobrecorrente com direcionalidade definida pela função 67. Dessa forma, será ajustado um conjunto que irá proteger contra defeitos no sentido barra cliente para a concessionária, conforme o diagrama presente na figura 1. Beleza. Aí eu venho aqui na proteção 67, começo. Para a determinação dos parâmetros desse conjunto de ajustes, deve ser considerado que o acessante terá uma demanda contratada de 880 kW. Quando a gente está calculando a 67 no sentido da concessionária, é a potência de geração que a gente tem que utilizar. Saída de inversor, perfeito? Então nessa usina aqui eu tenho 880 kW, que corresponde à potência nominal de geração. Além disso, os inversores serão ajustados com o fator de potência unitário. Dessa forma, pode-se determinar a corrente nominal do sistema no sentido da concessionária da seguinte maneira: demanda, fator de potência raiz de 3, tensão nominal do sistema. Então, vou calcular a corrente nominal, que vai ser a corrente que vai servir de base para a gente definir as correntes de partida do meu sistema. Ó. 880 dividido por 1.732 dividido por 3.8. Eu vou ter 36,82 amperes. Tá? Perfeito. A partir da corrente nominal será definida a corrente de partida para a unidade 67. Como eu falei, a 67 tem que ser mais sensível que a unidade 51. Por isso a gente coloca 5% acima, com um fator de 5% conforme descrito abaixo. Ó. 5% da nominal que a gente calculou. Então é 36,82 vezes 5%. 38,66. Ok? E aí será utilizada uma curva de tempo definido ajustada com 2 segundos. Como eu falei, esse tempo pode variar de 1 a 3 segundos, tá? Mas a gente tem que ter o feeling para o relé não ficar operando intempestivamente. Então a gente tem que tentar deixar o mais alto possível, coordenando com a curva de fase, tá? Porque 67 tem que ser mais sensível que a 51. A gente vai analisar isso no coordenograma. Então normalmente eu coloco 2 segundos e depois eu avalio lá no coordenograma como é que vai ficar isso daí. Além disso, será ajustada uma unidade instantânea com o objetivo de retirar faltas alimentadas pela usina no sentido da rede da concessionária. Com esse objetivo, será ajustada uma corrente de 1,5 vezes a corrente nominal da usina. Por quê, pessoal? Como eu falei, a corrente de curto dos inversores varia de 2 vezes a 5 vezes a corrente nominal desse equipamento. Então a gente já ajusta com 1,5 vezes a corrente nominal, de forma que passou disso, já é uma sobrecarga elevadíssima para o inversor e já é uma condição de curto que eu tenho que tirar rapidamente isso daí. Considerada situação de falta pelo sistema de geração dos inversores. Então a instantânea eu já vou ajustar com 1,5 vezes. A nominal que eu calculei. Então eu calculei a nominal aqui de 36,82. Vou colocar aqui, ó, 1,5 vezes 36,82, 55,23. Para a unidade instantânea, perfeito? Da 67. E aí um tempo instantâneo, né? 0 segundos. E aqui eu tenho aquela questão do ângulo de torque máximo. Como eu falei, aqui há pessoas que pedem para ajustar, concessionárias inclusive, o ângulo de 45 graus, mas como eu falei, eu ajusto no ângulo de geração que o inversor controla. Tá? Normalmente ele vai controlar isso daí, vai conseguir manter a saída dele mesmo em situação de falta, pelo menos o ângulo. Então, pessoal, aqui nesse ponto aqui, ó, eu ajusto considerando fator de potência unitário, então ângulo de torque máximo de 90 graus, perfeito? Ângulo de geração é 0 graus, arcosseno de 1, e o ângulo de conexão do RP 6090. Então é muito importante que você verifique o ângulo de conexão do relé de proteção para você fazer o seu ajuste, perfeito? Sei o ângulo de conexão, sei o ângulo de geração, sei o ângulo de torque máximo, perfeito? 67N, que a gente vai proteger contra faltas no cliente. Aqui eu estou utilizando um transformador DYN1. Como eu falei para vocês, não vai fazer sentido eu utilizar aqui. Eu só estou ajustando para a gente ter todas as funções ajustadas aqui nesse estudo mais completo, de forma que você selecione qual que você vai utilizar ou não no seu caso específico. Aqui vai fazer sentido a 59N.
Então vamos lá. A 67N será adotada um fator de desbalanço de 20% em relação à corrente de partida de fase para a definição da corrente de partida direcional de nêutron. Então, a partida da 67N vai ser 20% da 67. Padrãozinho, tá, pessoal? A 67 está quanto a corrente de partida da 67? Está 38,66. 38,66. 20% disso, 38,66 vezes 0,2, 7,73 amperes. A corrente de partida 67N. E aqui, como eu falei, de 1 a 3 segundos, tá? Eu ajusto um tempinho um pouco menor para neutro, eu já coloco por default em 1 segundo, porque a de neutro normalmente fica mais difícil de coordenar, que os ajustes são bem menores das concessionárias. Então, eu coloco inicialmente 1 segundo e depois eu analiso no coordenograma lá como que vai ficar. E para a definição da unidade instantânea de nêutron, a mesma forma, fator de desbalanço de 20% aplicado sobre a unidade instantânea da 67 de fase. Instantânea 55,23. 11,05 amperes. Da mesma forma, aqui a gente tem 0 segundos. E, pessoal, como a gente comentou, para sistemas solidamente aterrados, a tensão recomendada, o ângulo de torque máximo, o ângulo de torque recomendado é de 110 graus, tá? Em relação a 3V0. Isso aqui, inclusive, é recomendado pelo próprio fabricante, pela própria Pextron, lá no manual dela, perfeito? Para o ajuste da 67N para a operação dessa operação. Lembrando que já é para sobrecorrentes de nêutron reversa por default que o Pextron opera, perfeito? Então, está feito o ajuste aqui da 67N também do meu sistema. Vamos agora fazer o ajuste da 51. Na 51, pessoal, é importante que eu entenda o quê? Eu tenho que analisar, primeiro, qual que é a potência demandada pelo cliente. Pode ser que a potência demandada seja menor que a potência de geração, por exemplo, 550 kW. Nesse caso, eu tenho que usar a maior delas. Eu sempre vou utilizar a maior, porque senão a 51, pelo fato dela ser bidirecional, ela vai ficar tirando a usina do meu sistema. Para isso não acontecer, eu coloco no mínimo a usina. Agora vamos dizer que o cliente tinha uma demanda de 1.000, aí não, eu vou utilizar a demanda consumida de 1.000, não a demanda de geração de 880. Muito importante isso, tá? Muito importante mesmo. E nos casos que elas são iguais, eu vou utilizar um fator de 10% superior, tá? Se a demanda for bem maior, acima de 10% da demanda de geração, a demanda consumida, eu posso utilizar só 5% aqui nesse fator, tá? Sem problema nenhum. Então, nesse caso aqui é uma usina pura, tá? Eu vou utilizar a própria demanda de a própria potência lá da geração. Então, vou calcular ela aqui, essa corrente nominal de base, né? Que é uma outra corrente diferente daquela, perfeito? Então, vou colocar aqui, ó, 880. E o fator de potência aqui, pessoal, já é o de 0,92 que eu tenho que utilizar, tá? As concessionárias pedem para a gente utilizar essa base de corrente dessa forma. Naturalmente, já vai dar um valor maior. Então, o que a gente vai fazer aqui? 880 dividido por 0,92, dividido por 3,8, dividido por 1,732. A gente vai ter 40,01 amperes. Tá? Essa é a nossa corrente nominal que a gente vai utilizar para fins de cálculo, é a base. E aqui é 40,01 vezes 10%. A gente tem 44,01 amperes. 44,01 amperes aqui na minha corrente. Vamos lá, refazer os cálculos. Dividido por 3,8, dividido por 0,92, dividido por 1,732. 40,01 vezes 1,1, 44,01 amperes é a corrente partida. Como eu falei para vocês, ela tem que estar com ajuste superior a 67, de forma que ela se torne menos sensível, porque ela é bidirecional. Então, a 67 tem que ter prioridade. Na operação, a gente fez aqui uma seletividade amperimétrica já na partida do relé. Perfeito? E aqui a curva que a gente vai utilizar vai ser extremamente inversa, tá, pessoal? Que é a que a gente recomenda normalmente. No caso da 51, você pode seguir a curva do alimentador, a mesma curva do alimentador. Se a concessionária não te dá, você utiliza ia ser extremamente inverso por causa da característica de pequenas sobrecargas ela operar com um tempo maior, grandes sobrecargas operar com um tempo menor. Então, o que a gente faz? A gente pega em rush, que a gente calculou,
que o valor dela é 418,40. Pega a corrente de partida, 44,01. Isso aqui é normal, tá, pessoal? Igual no treinamento. E aí eu vou colocar um atraso aqui de 50 milissegundos. Essa conta aqui vai dar 418,4 dividido por 44,01 elevado ao quadrado, menos 1, dividido por 80, vezes 0,15. Vou ter um dial de 0,16, tá? 0,18 aqui, o dial de tempo. Vamos refazer os cálculos. Então, a Inrush, a partida da 50 é 44,01, 418,40, 418,40 dividido por 44,01 elevado ao quadrado, menos 1 dividido por 80, vezes 0,15. 0,18, o dial de tempo ajustado aqui, ó, 0,18, perfeito? O dial da 51. Para quê? A gente está coordenando com a unidade temporizada, tá? Aí a unidade instantânea, o que a gente vai colocar? A gente vai colocar aqui 5% acima da Inrush do relé de proteção, ó, com o intuito de proteger a instalação do cliente contra faltas nas instalações internas, alimentados pela rede da concessionária, será ajustada uma unidade de sobrecorrente instantânea de magnitude discriminada abaixo, 5% sobre a Inrush. A Inrush é de 418,40. E aí, pessoal, nesse ponto de 50 e 51, vocês podem utilizar os critérios da sua concessionária. O importante é só que a demanda seja a maior. Se a demanda consumida for maior que a de geração, você usa essa demanda consumida. Se a demanda consumida for menor que a de geração, você utiliza a demanda de geração, tá? Você tem que utilizar a maior das demandas para estabelecer a corrente de base ali para a corrente de partida, perfeito? E aqui esses fatores, 5% da partida, da instantânea, a gente tem que utilizar o que é padronizado na concessionária, perfeito? Porque, como eu falei, o estudo, ele é casado, é a norma de distribuição de fornecimento em tensão primária em conjunto com a norma de mini geração da concessionária, que aí já vai ter as proteções específicas. Então, se a gente pegar aqui, ó, 418,40 vezes 1,05, 439,32, que é a unidade instantânea. Lembrando também, no caso Energisa, nas concessionárias que pedem Rush real, CPFL, eu tenho que calcular em Rush real lá também, tá? Eu tenho que tomar cuidado com isso. Será ajustado o tempo de operação instantâneo. Perfeito. Então, a unidade 51, a unidade 50 está calculada. A gente vai para a 51N. A 51N, pessoal, somente aplicar os fatores de desbalanço, com o objetivo de proteger a instalação para defeitos relacionados à terra, no sentido da concessionária para o cliente, ou seja, faltas alimentadas pela concessionária, será ajustada uma proteção de sobrecorrente temporizada de fase com corrente de partida de 20%, a corrente de partida da unidade temporizada de fase. Beleza. Então, 20% dá 51. Se eu for lá na 51, deu 44,01. Vezes 0,2, 8,80 amperes. Corrente de partida de neutro. A curva ia ser extremamente inversa da mesma forma, a gente vai acompanhar de fase. E o dial de tempo, pessoal, eu coloco um dialzinho de tempo de 0,1 e aí eu analiso lá no coordenograma se foi suficiente para manter um tempo de operação baixo e ao mesmo tempo coordenar com as funções. Então, por default, eu já começo com 0,1 para 51N. A unidade 50, N, a mesma coisa. Fator de desbalanço aplicado sobre a unidade instantânea de fase, 439,32. Que é aqui. 439,32 vezes 0,2, 87,86. A instantânea de neutro para o relé de proteção para a unidade instantânea 50. E aí, aqui eu estou fazendo os cálculos, depois eu tenho que analisar se essas correntes estão inferiores aos curtos-circuitos, tá? Como você vê aqui, ó, o ajuste da corrente acima não permite coordenação com a unidade instantânea. Nesse outro exemplo, ele não tinha. Eu vou deixar isso aqui pro forma, para a gente analisar lá no coordenograma, se a gente vai ter que ver. Por quê? Pode ser que o curto fase terra seja muito pequeno. Vamos olhar aqui quanto que está o curto aqui.
O curto, fase terra mínimo, 165 amperes. Tá? Vamos ver quanto que ficou a unidade da instantânea de neutro. Ficou 87,86. Não, tá tranquilo, vai coordenar beleza lá, tá? Então não vou precisar dessa frase aqui não. 87,86 amperes. Vai proteger o menor curto, tá? É isso que eu quis dizer. E aqui a instantânea definida. Então, pessoal, é assim que a gente vai fazer toda a memória de cálculo das unidades 67, 67N, 50, 51, 50, 51, N também, lá das minhas proteções. Lembrando que não faz sentido a 67N para faltas alimentadas pelo símbolo no lado de alta, mas pode ser que eu tenha que colocar para critérios do avaliador, e o que vai fazer sentido vai ser a 59N. Basicamente é essa memória de cálculo que a gente vai fazer, e depois, claro, a gente vai ter que ir lá no coordenograma ver se esses ajustes aqui estão coordenando adequadamente no meu sistema, perfeito? Com relação ao cálculo, a 67, a 51, é isso daqui que a gente vai seguir, depois a gente vai analisar no coordenograma para verificar tudo certinho, beleza? Agora, a gente vai para a nossa próxima aula.